Para um quarto comum, aquele senhor que caiu numa cratera quando a calçada cedeu do nada. Isso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Você viu aqui essa imagem impressionante no JH, a gente exibiu isso ontem. A vítima é um médico ortopedista de 84 anos. Ele passou por uma cirurgia porque ele quebrou um fêmur. Hoje, os nossos repórteres foram ver como é que está o doutor Eurípides e descobrir, afinal, o que foi que aconteceu. Um dia depois que a calçada cedeu em Cachoeiro de Itapemirim, dá para ter uma noção melhor do tamanho da cratera que engoliu um pedestre. O médico Eurípides Fernandes de Melo, de 84 anos, ainda foi atingido pelo muro, que caiu em cima dele quando a calçada cedeu. Eurípides continua internado em um hospital particular. Sofreu uma fratura exposta no fêmur na perna direita. O filho do doutor Eurípides, que também é ortopedista, considera um milagre o pai ter sobrevivido. Ele falou assim: meu filho, eu vi o muro vindo em cima de mim e o muro parou a poucos centímetros do meu peito. Foi a mão de Deus. Eu falei, claro que foi a mão de Deus. Claro, isso foi um milagre vivo, né? Mas o milagre também foi no atendimento dele. O Conselho Regional de Engenharia do Espírito Santo esteve ontem no local. Segundo o engenheiro do CREA, parte do sistema de drenagem se rompeu no trecho. A gente acredita que houve ali um vazamento, essa água começou a retirar essa camada de solo e outros elementos ali de base e subbase próximo a esse pavimento. Coleta de esgoto daquele trecho operam sem qualquer avaria. A empresa disse ainda que uma vistoria identificou que o problema é inerente ao sistema de drenagem da água da chuva, que não faz parte do serviço da concessionária em Cachoeiro. A prefeitura realiza neste momento a recuperação do trecho da calçada que cedeu e da rede de drenagem, além de fazer o mapeamento da rede em toda a avenida. Um estudo elaborado pelo município há 4 anos apontou outros 6 pontos de situação de risco na cidade por causa da rede antiga. Nós temos aí um grande volume de chuvas, nós temos ainda a impermeabilização do solo, nós temos mapeado todo o Cachoeiro de Itapemirim, toda a cidade, buscando melhorar esse sistema, já tão deteriorado com o tempo. Nós elaboramos o plano de drenagem municipal, hoje determinou que Cachoeiro de Itapemirim precisa de 6 grandes sistemas de macrodrenagem. O doutor Eurípides saiu hoje da UTI para um quarto e pode ter alta em 2 ou 3 dias. Uma preocupação do médico foi com os voluntários que o ajudaram primeiro. Descobre o nome das pessoas que me tiraram daquele buraco. Eles me tiraram daquele buraco. E agradecer. Agradecer. Uma dessas pessoas foi o seu Geraldo, que conhecia o ortopedista. Pedindo socorro porque estava muito pesada a pedra em cima do peito dele. Me ajuda, me ajuda. Aí o rapaz chegou, nós tiramos a pedra, tiramos e levantamos ele. Eu não sabia que meu pai era tão querido. E olha que eu já tenho, ele tem 60 anos de médico. Eu tenho 30. Não tem nem como dizer. Que demais, né? Seu Eurípides, né? No momento desse no hospital, pede pro filho, pega para mim os nomes de quem me tirou daquele buraco lá que eu quero fazer um agradecimento. É isso aí, seu Eurípides. E a gente também está esperando das autoridades responsáveis por essa cratera que peçam desculpas ao senhor, né? E que ofereçam uma indenização, pagar as despesas de hospital, tudo. Porque é o mínimo, né? Que num momento como esse as autoridades têm que se posicionar, pedir desculpas pelo que aconteceu e se oferecer para ajudar o senhor em tudo. Em Pernambuco, olha só, a polícia não consegue dizer o que foi que aconteceu com aquele micro-ônibus que atropelou fiéis durante uma procissão no domingo de Páscoa. Pelo segundo dia não foi possível fazer a perícia no veículo. Você acompanhou essa tragédia aqui no JH. O micro-ônibus ele desceu uma ladeira desgovernado e 5 pessoas morreram. Vamos ao vivo aqui com o repórter Bruno Fontes. O Bruno acompanha essa história e traz os detalhes aqui pra gente. Bruno, por que não se consegue terminar a perícia, que é fundamental para tentar entender a causa dessa tragédia, né? Porque 5 pessoas mortas, um monte de gente ainda ferida, internada. Então, essa investigação tem que avançar, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Trali. Boa tarde para todo mundo. Impressionante, né, Trali? 34 pessoas atropeladas e a SDS, que é a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, não consegue botar esse micro-ônibus aqui para funcionar. Está todo quebrado aqui, foi essa parte
que saiu arrastando essas 34 pessoas. Ontem nós mostramos, o perito criminal, o Instituto de Criminalística, não conseguiu ligar o veículo, o micro-ônibus. Eles disseram que precisavam de um mecânico. O mecânico veio hoje, estava com os peritos criminais e aí não conseguiu nada. E aí disse que precisa de um eletricista porque o motor de partida do micro-ônibus está quebrado. Sem funcionar, não é possível, por exemplo, apontar se os freios estavam funcionando ou não quando ele desceu a ladeira desgovernada no domingo à noite. O micro-ônibus perdeu o controle numa ladeira e atropelou uma procissão em Jaboatão dos Guararapes. 5 pessoas morreram, 14 pessoas ainda estão internadas, 4 em estado grave. A polícia não divulgou o nome do motorista, apenas a idade, 74 anos. Ele chegou a fugir do local após o acidente, mas se apresentou à polícia, prestou depoimento e foi liberado. De acordo com a prefeitura, o veículo funciona como transporte complementar e estava com a licença regular. Essa perícia, Trali, ela é fundamental para apontar se houve a falha humana ou mecânica. Cheguei hoje bem cedo aqui, quando esse carro foi trazido, esse micro-ônibus, e a gente viu que a estrutura está toda enferrujada lá por dentro, o teto também bastante estragado, as portas não têm trava, então é impressionante. A gente também fez essa cobrança à prefeitura aqui de Jaboatão dos Guararapes, que é onde esse transporte é regulamentado, mas eles informaram apenas que já se pronunciaram e que estão cuidando da assistência dessas pessoas que foram atropeladas. Eu volto com você. Valeu, Bruno. Obrigado aqui pelas suas informações. Quem sabe, né, Ministério Público aí, né, de Pernambuco ajuda a população, as pessoas feridas, as famílias que perderam parentes, para fazer uma investigação, né, para, enfim, cobrar da empresa responsável por tudo isso, né, que pague indenização também às vítimas, porque essas coisas não podem ficar por isso mesmo, né, Bruno? São tragédias aí que se repetem e essa questão da responsabilização é fundamental para a gente combater a impunidade no Brasil. Obrigado, um abraço para você e um ótimo trabalho. Olha só, na semana passada nós mostramos aqui no JH uma cratera enorme que se abriu na BR-222 no Maranhão. Isso foi por causa da chuvarada. E ontem, nessa mesma estrada federal, uma ponte cedeu. Hoje cedo, uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, chegou ao local para avaliar a ponte e tentar fazer uma passagem provisória. Mas a tarefa é difícil, já que um igarapé passa embaixo da estrutura. Um temporal atingiu a região no domingo à noite. O nível do igarapé subiu muito. A ponte chegou a ficar encoberta pela água por várias horas. Com o solo encharcado, a erosão corroeu todo o aterro da cabeceira. E ontem à noite, a ponte caiu. Antes da estrutura ceder, os motoristas perceberam que a ponte estava mais baixa do que o nível do terreno da rodovia. Não demorou muito para a situação piorar e os veículos não conseguirem mais passar por ela. Apesar do perigo, teve quem se arriscou a fazer a travessia a pé. A ponte na BR-222 era antiga, foi construída há mais de 50 anos, perto da cidade de Santa Inês, no oeste do Maranhão. Para acessar a cidade, os motoristas de carros e motos têm que pegar um desvio por estradas vicinais, o que aumenta o percurso em cerca de 30 quilômetros. Já os ônibus e caminhões não conseguem passar. Já ficou ruim, mas eu vou ter que arrodear por a ferrovia, né? Para chegar no centro de Santa Inês. Não há fila de carros no local, porque a notícia da queda da ponte se espalhou rapidamente pelas redes sociais, o que ajudou a alertar os motoristas. Este não é o único ponto com problemas na BR-222. Entre a Sailândia e Bom Jesus das Selvas, também no oeste do Maranhão, uma cratera se abriu e cortou a pista ao meio na semana passada. Esse trecho fica a cerca de 250 quilômetros da ponte que cedeu. As obras para a reconstrução da estrada ainda estão em andamento. As equipes do DENIT aterraram a cratera e os veículos estão passando apenas em meia pista. Uma outra rodovia federal que corta o Maranhão também está intransitável. Este trecho da BR-316 ficou destruído durante um temporal. Fica perto de Santa Inês, onde a ponte caiu. Ontem o DENIT conseguiu liberar a passagem no local, mas os motoristas reclamam da qualidade do serviço e temem que os problemas voltem na próxima chuva. Há muitos anos a gente anda nessa BR e são vários problemas, né? Entra ano, sai ano e é todo o tempo assim. Aliás, todo o inverno a gente passa por esse tipo de transtorno. O trânsito para, a gente chega atrasado, né? E assim continua. Mas alegou que vários açudes na região se romperam
e que a água que vazou atingiu este aterro na estrada. Já tem 13 dias que cidades do Rio Grande do Sul enfrentam a falta de luz. E o problema começou depois que um temporal atingiu a região do sul do estado, derrubou árvores e também postes de energia. A companhia de energia, que atende a região, diz que 815 mil clientes foram afetados e que hoje cerca de 1.300 ainda estão sem fornecimento de luz. Mesmo com a ajuda do gerador, trabalhadores rurais do município de Cerrito estão perdendo a produção. A Carmen não tem como armazenar todo o leite da propriedade e já jogou fora pelo menos 500 litros. Prejuízo tem muito, porque vai contar todo o diesel que os geradores estão gastando e mais todo o leite que foi fora. Eu liguei até por causa que a gente tem cabo de baixa tensão caído, né? Eles disseram não, que a primeira caminhonete que ia sair ia vir para cá, só que não veio nada ainda. Pelo menos 500 endereços estão sem energia no município. Agora estou usando um gerador, né? Um já estragou, queimou e aí eu consegui outro, agora comprei outro. Sem energia, as bombas não levam água para os moradores. Pelo menos 800 pessoas estão dependendo de caminhões-pipa hoje. Já se passaram quase 2 semanas desde que um temporal atingiu o Rio Grande do Sul. Desde então, moradores de pelo menos 7 municípios do sul do estado estão sem eletricidade. Aqui na casa da dona Nelly, na zona rural de Pelotas, já são 13 dias sem luz. Os alimentos que estavam congelados estragaram e tiveram que ser descartados. E o que resta, eles ainda tentam conservar nessa caixa térmica. Eu preciso tomar banho todo dia, não posso, só com bacia. E assim, muito difícil. Cada vez pior a minha situação, né? Também falta energia em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Eu nunca tinha visto uma falta de luz tão grande assim. Nunca. Tá de comprar um gerador, mas o dinheiro tá pouco, né? E então vão ter que ir aguentando assim mesmo, né? Fazer o quê? A concessionária CE Equatorial diz que 10 equipes trabalham para que a luz volte, mas não deu uma data certa de quando isso deve acontecer. Vai ser nos próximos dias, provavelmente antes de sexta ainda. Porque conforme a gente avança com as equipes, né, vai encontrando as dificuldades. Agora choveu, também tem a questão do acesso, né? A gente está encontrando muita vegetação por sobre a rede, a gente encontrou até telhado de casa por sobre a rede. Houve a quebra de postes de concreto, né? Vários postes de concreto quebraram. Isso simboliza, né? Mostra o que foi a força dos ventos que atingiram a região naquele dia 20. Muita dificuldade. Além de todos os vizinhos das empresas, tá? Eu tenho a minha mãe acamada de 95 anos, necessito de energia para o colchão. Dor de cabeça não tem dinheiro no mundo que pague, né? Mas no mínimo, a empresa de energia tem o dever de ressarcir as famílias em relação aos prejuízos materiais, né? E aí no momento desse, dá um desconto bom na conta de luz, não cobra a conta de luz por um tempo, né? Paga os prejuízos da geladeira, enfim, de tudo que as pessoas perdem aí, né? Comerciante e tal, por conta dessa falta de luz, né? Quase 2 semanas sem luz, é um vexame mesmo, né? Olha só, chuvas intensas provocaram estragos na Bahia, você acompanha aqui comigo. A chuvarada começou ainda de madrugada em Salvador, ruas ficaram alagadas em muitos bairros, casas foram invadidas, tomadas pela água também, e os moradores tiveram muito trabalho para conseguir fazer a limpeza. Algumas pessoas perderam móveis, eletrodomésticos, aquele drama, né? A câmera de segurança de um prédio registrou o momento em que um ônibus derrapou numa ladeira, tá vendo aí, ó? O asfalto estava cheio de terra de um barranco que cedeu. 2 carros foram atingidos, 15 pessoas estavam no ônibus na hora desse acidente. Felizmente, ninguém se machucou. Em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, um carro foi levado pela água e por pouco não caiu num córrego. Várias ruas também pareciam rios. Pelo menos 15 casas foram atingidas pela enchente. Que desespero, né? Passar por isso, ó. No Piauí, um reservatório de água se rompeu. 150 famílias estão ilhadas. E eu falo aqui da barragem de Ingazeira, que fica na cidade de Massapê do Piauí, a 370 quilômetros de Teresina. Ela se rompeu ontem, também por causa das chuvas na cidade. O nível da água subiu muito, a barragem não aguentou a pressão
E de acordo com a prefeitura, famílias de pelo menos 4 comunidades da zona rural estão completamente isoladas. A água invadiu plantações, inundou estradas também. Essas imagens foram feitas agora há pouco e mostram que ainda tem muita água, né, nessa região toda para ser escoada. Toda essa área alagada é uma estrada que está completamente debaixo d'água. E por causa da dificuldade toda aí também de locomoção, a prefeitura decidiu antecipar as férias escolares para os estudantes de toda essa área. Tiago Scheuer, boa tarde, bem-vindo. Fala, Tralli, obrigado, boa tarde para você e para você que está conosco também. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, e você, Tralli? Escuta, vem chovendo muito, né, em parte do Nordeste. Te pergunto se para essa época do ano, mês de abril, isso é normal ou não? É normal, Tralli. Comentamos sobre isso ontem, aquele corredor de umidade, né, tem a ver com isso. Então, chove mais no norte da região Nordeste entre janeiro e abril. Tudo por causa da zona de convergência intertropical, que é o corredor de umidade que se aproxima da região nessa época procurando águas mais quentes do oceano. Agora, o problema é que essa chuva constante, né, em alto volume, isso aqui é um perigo, né? É um perigo, né? Pode trazer muitos problemas, inclusive, Tralli. Risco de alagamento, por exemplo, deslizamento de terra. A gente traz esses 2 mapas do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais para alagamento, boa parte, então, do Pará, como você vê no amarelo, e também do Nordeste, incluindo ali Mato Grosso do Sul, também no Centro-Oeste. E deslizamento sul da Bahia. Aliás, em Salvador, choveu na madrugada, 1/3 da média do mês de abril todo, a gente viu agora há pouco, né? Ao longo da tarde, o risco já é de uma chuva mais fraca, essas aí são imagens ao vivo, fica abafado, você vê aí que está bem nublado, né? 31 graus em Salvador. Só que no sul da Bahia, a chuva ainda vem forte. É o caso de Porto Seguro, com 15 milímetros hoje. Natal, 20 milímetros, São Luís, mais chuva, 30, e Teresina, um pouquinho menos, 25 milímetros. Inclusive, praticamente todo o Nordeste está naquela área de aviso para temporais hoje, que também atingem aqui, ó, Tocantins, DF, Goiás, norte de Minas, norte de Mato Grosso do Sul e centro-sul de Mato Grosso também. Em Campo Grande, o dia começou com uma névoa. Olha que imagem bonita aqui, ó. Não demorou muito para tudo isso aí se dissipar. E aí, o sol apareceu. Agora também, imagens ao vivo, você vê que tem nuvens, um pouquinho de sol, pode chover até o fim do dia, 15 milímetros previstos e 28 graus de máxima em Campo Grande, Tralli. Tava lá uma coberta, uma cobertinha, bonito, né? Uma manta. Tava uma manta para aquecer. Uma manta branquinha ali. Ô, Tiago, nas outras regiões continua abafado também? Continua, Tralli. Vamos ver o mapa de máximas aqui. Você vai olhar que BH, por exemplo, está chegando aos 32 graus. Também Maceió com 32, Belém, agora 31 graus em Palmas, 35 em Cuiabá, 32 lá em Rio Branco, 31 graus em São Paulo. Aliás, em todo o estado de São Paulo, essa chuva hoje pode vir mais fraca, tá? Isso agora à tarde. Como também em quase todo o estado de Minas Gerais, principalmente o centro-sul, e também parte do sul do Brasil com essa chuva mais pontual. E agora a única capital com tempo firme hoje é o Rio de Janeiro. Máxima chegando aos 32 graus por lá. Muda alguma coisa até o fim da semana? Então, Tralli, a chuva vai continuar forte ainda no centro-norte do país. É o caso aqui, ó, que você vê, Teresina, né? 30 milímetros aí amanhã, depois na quinta-feira 20, sexta também, e 35 no sábado. Então ainda continua essa chuva por lá. Centro-sul do Brasil, aí o destaque mesmo é a queda da temperatura lá no final da semana, entre sexta e sábado. Cai um pouquinho, já dá um refresco, inclusive aqui em São Paulo. Tá bom, meu amigo. Beleza? Obrigadão, viu? Valeu. Amanhã a gente se fala. Valeu. Obrigadão. Até amanhã. Tchau, gente. Olha isso que triste, 29 pessoas morreram e 8 ficaram feridas num incêndio numa boate em Istambul, na Turquia. A boate ela fica no subsolo desse prédio que você vê aqui comigo, estava em obras, os bombeiros trabalham no rescaldo do fogo agora, uma pessoa está gravemente ferida no hospital e autoridades vão investigar o que foi que provocou o incêndio. 5 pessoas foram detidas para prestar esclarecimentos. Líderes de vários governos pedem uma investigação sobre a morte de 7 funcionários da ONG internacional World Central Kitchen. Essa ONG levava comida para palestinos em Gaza e o comboio em que esse pessoal viajava foi atacado por mísseis. A Austrália e também palestinos com dupla cidadania americana e canadense.
Segundo a ONG, a equipe estava viajando em uma zona livre de conflito, em 2 carros blindados, marcados com o logotipo da World Central Kitchen. A entidade sublinhou que, apesar da coordenação dos movimentos com as forças de Israel, o comboio foi atingido ao sair do armazém de Deir al-Bala, onde a equipe tinha descarregado mais de 100 toneladas de ajuda humanitária levada para Gaza por navio a partir de Chipre. O famoso chefe espanhol José Andrés, 2 estrelas Michelin, criou a organização humanitária em 2010, enviando cozinheiros e alimentos para o Haiti depois do terremoto. Desde então, a ONG entrega alimentos a comunidades atingidas por catástrofes naturais e conflitos. O alto representante da União Europeia para a Política Externa, José Borrell, condenou os ataques e apelou por uma investigação. Apesar de todos os apelos à proteção dos civis e dos trabalhadores humanitários, vemos novas vítimas inocentes. Isso mostra que a resolução do Conselho de Segurança da ONU, que pede um cessar-fogo imediato, acesso humanitário total e proteção reforçada dos civis, deve ser implementada imediatamente, escreveu Borrell. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak também pediu investigação urgente, diz que estava chocado e triste. O ministro das Relações Exteriores britânico David Cameron falou que o Reino Unido pediu a Israel que forneça uma explicação completa e transparente do que aconteceu. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez declarou que espera e exige que o governo israelense explique o mais rápido possível as circunstâncias deste ataque brutal que tirou a vida de 7 trabalhadores humanitários que nada faziam além de ajudar. O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese também declarou que o seu país espera total responsabilização pelas mortes de trabalhadores humanitários, o que é completamente inaceitável, disse ele. Este vídeo, divulgado no fim de março, mostrou a trabalhadora humanitária australiana Zoe Frank-Combe em uma barraca de alimentos em Gaza. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Zbigniew Hall, também lamentou as mortes e pediu explicações. O secretário de Estado americano Antony Blinken falou que trabalhadores humanitários precisam ser protegidos e pediu que Israel faça uma investigação rápida, completa e imparcial sobre os ataques. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lamentou as mortes, descrevendo o incidente como trágico e não intencional. Isso acontece em tempos de guerra. Estamos investigando minuciosamente o assunto e faremos tudo para garantir que isso não aconteça novamente, disse Netanyahu em um comunicado em vídeo. A organização não governamental World Central Kitchen atuava em Gaza desde outubro, levando alimentos por terra e também participando de lançamentos aéreos. A partir do início deste mês, inaugurou uma nova iniciativa, um corredor marítimo para transportar ajuda humanitária até o território palestino. Depois deste ataque, a ONG anunciou que vai suspender as operações na região. Secretário-Geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, condenou o ataque à Embaixada do Irã em Damasco e fez uma advertência que qualquer erro de cálculo pode levar a um conflito mais amplo na região. Sobre isso, eu converso ao vivo com a nossa correspondente em Londres, a Cecília Malan. Cecília, bem-vinda, boa tarde. Preocupações enormes, portanto, aí em não deixar o conflito se espalhar, né? Exatamente, Trali. Boa tarde a todos. O regime iraniano chamou o ataque contra uma missão diplomática de violação do direito internacional e culpou Israel. Hoje, o presidente Ibrahim Raisi e o líder supremo do país, Ayatollah Khamenei, prometeram vingança.
Na capital da Síria, Damasco, segue o trabalho de limpeza após o bombardeio de ontem. 6 mísseis caíram sobre o prédio, que ficou completamente destruído. 11 pessoas morreram, entre elas 7 integrantes da Guarda Revolucionária, a tropa de elite iraniana, incluindo uma figura-chave da hierarquia militar do país, alvo de sanções americanas desde 2010 e responsável pelo fornecimento de mísseis ao Hezbollah. Líderes em Teherã disseram ainda que diplomatas de longa data também foram mortos. Israel não assumiu responsabilidade, mas o porta-voz do governo disse que o edifício atingido não era um consulado nem uma embaixada e, segundo ele, nas palavras dele, os indivíduos que morreram não estavam lá para distribuir ovos de Páscoa. Já o governo sírio disse que as forças israelenses não serão capazes de prejudicar as relações do seu país com o Irã. Esse ataque, ainda com tantos pontos a serem esclarecidos, representa um teste para o regime dos ayatolás. O país vai sentir a necessidade de responder de forma dura, ao mesmo tempo continua empenhado em não se arrastar para um conflito aberto e total com Israel. Trali. Ô Cecília, aproveitando você aqui comigo, tem um outro assunto internacional que está repercutindo muito e que tem a ver com essa questão toda do Oriente Médio, que é aquela lei aprovada em Israel que permite o fechamento temporário da rede de TV Al Jazeera. Como é que está essa situação também, Cecília? Bom, cada vez mais isolado no palco internacional por causa da forma como está conduzindo a guerra em Gaza, o governo de Benjamin Netanyahu continua tomando medidas nada populares. O alvo agora é a rede de TV Al Jazeera, a única com repórteres no território palestino, já que jornalistas estrangeiros estão impedidos de entrar e ver a situação com os próprios olhos. O parlamento israelense, onde a aliança do primeiro-ministro com a extrema-direita tem maioria, aprovou ontem a lei que permite a proibição de redes estrangeiras consideradas uma ameaça à segurança nacional. Não é de hoje que o governo reclama da cobertura anti-israelense da Al Jazeera e diz que o canal tem ligações estreitas com o Hamas, acusação que a rede nega com força. O editor-chefe disse hoje que essa insinuação, além de ridícula, é perigosa porque coloca seus jornalistas em risco. Em comunicado, a Al Jazeera disse que Netanyahu não encontrou nenhuma justificativa para os seus ataques contínuos ao canal e à liberdade de expressão, exceto apresentar novas mentiras inflamatórias contra a organização de notícias. A nova lei vai proibir a transmissão da Al Jazeera em Israel e fechar os escritórios locais por 45 dias, período que pode ser renovado depois. A atitude do governo israelense foi criticada por países democráticos que prezam por uma imprensa livre e independente. Trali. Obrigado, Cecília, pelas suas informações ao vivo. A gente vai repercutindo tudo isso aqui no Jornal Hoje, né, as consequências, portanto, desse conflito que vão se alastrando. Nos Estados Unidos, as primárias para as eleições presidenciais marcadas para hoje devem, portanto, também ter manifestações contra a atuação do governo de Joe Biden na guerra em Gaza. E sobre isso eu converso ao vivo com o nosso correspondente, o Felipe Coalho. Felipe, a gente perdeu o sinal com o Felipe. Assim que a gente tentar restabelecer, eu trago para você as informações do Felipe em relação a isso. Voltamos, Felipe. Vamos ver se a gente tem você aqui. Ah, ótimo, a gente conseguiu voltar. Se você estiver me ouvindo bem, a gente já está com a sua imagem ao vivo. Espero que você possa, então, transmitir as informações direto daí. Uma boa tarde, um abraço. Obrigado sempre aqui pela sua presença. É com você, Felipe. Felipe, a gente te... Volta a imagem dele só, por favor. A gente ouve bem o Felipe, mas a gente não tem o seu som, Felipe. Então a gente vai ver se você consegue restabelecer o áudio, né, do seu microfone e a gente traz de volta você ao vivo aqui. Temos agora o som? Quer tentar, Felipe, mais uma vez, por favor? Olá. Aê, Vamos agora lá. sim. Por favor, Oi, Traia, obrigado. você me ouve agora? Vamos lá. Boa tarde.
Boa tarde a todos vocês aí no Brasil. Hoje tem votação aqui em Nova York e também nos estados de Rhode Island, Connecticut e Wisconsin. Só que acontece, né? Tanto Donald Trump quanto Joe Biden já conquistaram os votos necessários para garantir a nomeação nos seus partidos. Então a votação de hoje vai servir mais como um termômetro para que as campanhas possam medir o apoio e a empolgação dos eleitores. No estado do Wisconsin, onde Donald Trump venceu em 2016, mas perdeu para Biden em 2020 por uma margem bem apertada, com 20 mil votos de diferença. Na votação de hoje, as campanhas vão analisar quantos eleitores republicanos ainda não concordam com Trump e quantos democratas estão desiludidos com Biden. E existem duas formas de medir isso: com um comparecimento nas urnas, para ver quem vai sair de casa para votar, e nos votos de protesto. Isso porque ativistas progressistas têm pedido para que eleitores democratas façam o voto que eles chamam de descomprometido, escolhendo outro pré-candidato, ou então votando em branco, ao invés de escolher Joe Biden, uma forma de protestar contra a atuação do governo Biden no conflito em Gaza. E aí, nesse ponto, vai ser muito importante a gente acompanhar o resultado aqui em Nova York, um estado que tem tradição em eleger candidatos do Partido Democrata. Agora, Trali, 12h57 aqui em Nova York, a Larissa vai mostrar pra gente esse local aqui de votação. Tá vazio, sem eleitores no momento, tá chovendo lá fora, 9 graus, friozinho, mas até agora há pouco a gente viu alguns jovens vindo votar, mas nesse momento, movimentação bem tranquila por aqui, lembrando que o voto não é obrigatório aqui nos Estados Unidos. Trali. Valeu, Felipe, brigadão, um forte abraço para você, foi ótimo a gente conseguir transmitir, né, suas informações ao vivo. Obrigado. Justiça americana ampliou a ordem de silêncio para que o ex-presidente Donald Trump pare de falar mal dos envolvidos num dos processos que ele enfrenta. Num outro caso, Trump conseguiu pagar o valor necessário para conseguir recorrer sem o risco de ter os bens confiscados. Donald Trump pagou um depósito de 175 milhões de dólares à Justiça de Nova York. A multa que ele recebeu é 3 vezes mais alta, quase $500 bilhão. Mas terá que ser paga somente depois que o recurso do caso for julgado. A procuradora do estado, Leticia James, acusou Trump e seus filhos de inflarem em bilhões o valor de seus bens para conseguirem vantagens em bancos durante décadas. Eles foram condenados, mas na semana passada, os advogados de Trump conseguiram um acordo para diminuir o depósito necessário para evitar o confisco imediato dos bens, como a Trump Tower em Manhattan, por exemplo, enquanto recorrem da condenação. O ex-presidente e sua equipe enfrentam dificuldades financeiras para manter a campanha eleitoral, ao mesmo tempo em que o candidato responde a 4 processos criminais. E nas últimas horas, mais uma notícia difícil. O valor das ações da rede social criada por Trump caíram 21% nas últimas 24 horas, perdendo $1 bilhão em valor de mercado, depois que a empresa declarou publicamente que perdeu $58 milhões no último ano. God bless the USA Bible. À procura de um milagre financeiro, Trump começou, dias atrás, a vender Bíblias por $60 cada. We must make America pray again. A única ação criminal que será julgada antes das eleições de novembro começa no próximo dia 15 aqui em Nova York. Neste processo, Trump é acusado de falsificar declarações financeiras para esconder o pagamento que fez à atriz pornô Stormy Daniels antes das eleições presidenciais de 2016. Trump teria comprado o silêncio dela às vésperas da votação para que Stormy Daniels não contasse para o mundo que eles tiveram um caso enquanto a mulher de Trump, Melania, dava à luz ao filho deles. Agora, é Trump quem não poderá falar sobre o caso. Nas últimas horas, a Justiça de Nova York ampliou a ordem de silêncio. O juiz Juan Merchan já tinha proibido o ex-presidente de falar sobre o processo para evitar que voltasse a atacar os membros do júri e testemunhas. Agora, Trump também não pode se manifestar sobre os parentes dos envolvidos. Nos últimos dias, Trump criticou nas redes sociais a filha do juiz do caso. Princípio.
O novo primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, toma posse hoje. Essa semana está marcada para daqui a pouco em Lisboa e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai empossar Luís Montenegro e 17 novos ministros. A chegada de Montenegro, ela marca o fim do governo socialista em Portugal depois de 8 anos. Ele é da coligação Aliança Democrática de centro-direita, que não garantiu uma ampla maioria no parlamento, tendo só 2 assentos a mais que o Partido Socialista. Aqui no Brasil, o Banco Central fez hoje um leilão adicional para segurar a alta da cotação do dólar. É a primeira intervenção do governo Lula no câmbio da moeda americana, que ontem fechou a R$ 5,06. O chamado swap cambial funciona assim. O Banco Central vende esses papéis para bancos ou investidores que desejam comprar dólar. Para o comprador, a vantagem é fixar hoje uma cotação futura do dólar. Essa operação é usada para evitar fortes variações no mercado de câmbio e não diminui as reservas do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, deixou que trechos de uma medida provisória de dezembro do ano passado perdessem a validade. Com isso, foi mantida a desoneração da folha de pagamento das cidades com até 156 mil habitantes. Isso, segundo o governo, tem um impacto de cerca de 10 bilhões de reais nos cofres da União. Questionado em relação a essa decisão de Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é preciso levar em conta o impacto da decisão no orçamento público e o esforço de todos os poderes para se chegar a um equilíbrio financeiro. Você fixa uma meta de resultado primário e encaminha as leis que vão dar consistência para essa meta, né? E o trabalho que nós estamos fazendo junto ao Congresso é no sentido de convencer os parlamentares de que nós precisamos encontrar fonte de financiamento das despesas criadas. Isso é um pacto que tem que ser feito dos 3 poderes. O Executivo é um poder, mas hoje os outros 2 poderes têm muito protagonismo no que diz respeito a fazer esse encontro de contas. Vamos agora a um rápido intervalo e ainda hoje aqui no JH, a Comissão de Anistia julga os primeiros pedidos de reparação coletiva por atos do Estado contra povos indígenas. A seguir para você. Milionários e Flamengo se enfrentam aí, o Mengão estreia na Libertadores em jogão válido